Dirija seus olhos a Deus, não dê por vencidos seus sonhos, entregue seus sonhos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Graça e paz a todos e todas. Que venha nosso encontro do Palavras Benditas ou Pão Quentinho, como muitos de vocês ainda dizem, Pão Quentinho, fazendo referência àquela série que eu fiz logo cedinho. E eu gosto muito desse nome, Pão Quentinho, para alimentar o coração da gente, para alimentar, nutrir a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Meu momentinho antes do neném acordar, um beijo para você, Lica. Quem falou isso foi a Camila Borges, linda. Beijo para você, meu amor. Edilza, bom dia. Muita gente linda. Olha o texto bíblico de hoje, ainda em Tiago, diz assim: Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão e sabedoria, mediante a sua boa conduta. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão e sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Eu já volto nesse ponto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Do que ele está falando? Da tal sabedoria humana, daquela que não vem lá do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Como que ela se manifesta? Com inveja amargurada. Tiago faz questão de dizer a respeito de uma fé amargurada e sentimento de rivalidade. Nas suas relações aí, tem rivalidade? Ficam rivalizando sobre a educação dos filhos, rivalizando sobre o que compra, o que não compra, o que faz, o que não faz. Tem rivalidade para mostrar aí no seu casamento, nas suas relações mais próximas. Vamos começar por dentro de casa. Tem rivalidade para saber quem é que tem razão, para quem manda, para quem diz o que vai ser ou deixar de ser? Tem se demonstrado sabedoria e inteligência de que ordem? Da ordem terrena, da ordem do alto, da ordem dos salvos ou da ordem dos demônios? A sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é esta. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Nós muitas vezes não nos damos conta de que há casamentos onde se manifesta rivalidade e inveja um do outro. Inveja. Sim, a gente não se dá conta de que temos o coração invejoso. Provavelmente você nunca viu o testemunho de alguém que vai à frente dizer-te que quando aceitou a Jesus era uma pessoa invejosa. Quer dizer, eu já vi um testemunho e, se não me engano, foi da pastora Elina Tanuri. Faz bastante tempo. E ela conta de como era invejosa. Acho que não vi outro. Não tenho lembrança de ter visto alguém relatar que tinha inveja das pessoas. E também é pouco comentado, pouco percebido, admitido que haja relações conjugais onde há inveja um do outro. Onde pelo menos um dos dois provoca inveja no coração do outro, talvez por suas habilidades,
talvez por ter alcançado algum tipo de sucesso e que não for alcançado pelo que é invejoso, e tem baixa autoestima, uma percepção muito ruim de si mesmo. Intrigas se instalam naquele lugar e nem se percebe que haja algum tipo de inveja. Homens que têm inveja da mulher, ou da mulher que alcança o sucesso, que também tem mais habilidade e até que ganha mais. Eu não sei, é preciso ver bem de perto, porque muitas vezes nós não nos damos conta de saber nomear o que nós sentimos, mas sabemos que nossos sentimentos não têm edificado, mas destruído o lar, destruído a relação, e mais que isso, tem destruído o outro com quem convivemos. Diminuímos, humilhamos, depreciamos, o valor não é percebido, não é dado, é pelo contrário, pisado, esquecido. A sabedoria que vem lá do alto é primeiramente pura, diz Tiago, no capítulo 3, e eu estou lendo a partir do verso 13, Tiago 3, 13. Ele vai dizer a seguir, então, o que é a sabedoria que vem do alto? E diz, primeiramente, ela é pura. Depois, ela é pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Isso é muito sério, ao mesmo tempo que Tiago faz muita questão de ser muito claro, muito objetivo. Em toda a carta de Tiago ele é assim. Ele é contundente. Aliás, a palavra de Deus ela é bastante contundente. Quando ela traz palavras de exortação, ela não deixa dúvida a respeito do que queira alcançar. Ela quer alcançar um coração que, porventura, esteja amortecido em seus pecados, estejam amortecidos em situações que antes seriam admitidas, vividas por corações que ainda não haviam sido entregues a Jesus. Mas ao ter sido conhecedor da graça de Jesus Cristo, é preciso tomar consciência de que o nosso coração precisa ser purificado pela graça de Jesus e conscientemente precisamos participar desse movimento de deixar Jesus agir, de deixar Jesus lavar, purificar pelo poder da palavra, pela unção, pela presença do Espírito. Mas muitas vezes nós nos acomodamos com o fato de sermos cristãos, de frequentarmos uma igreja, de dizermos que conhecemos a verdade. Já ouviu isso? Eu conheço a verdade. Eu sei a verdade. Mas só que a verdade, se não for interiorizada, introjetada na alma, como a graça de Cristo que precisa alcançar o trono do nosso coração, não pode fazer o efeito porque estará do lado de fora e nós permaneceremos presunçosos como os fariseus eram presunçosos, do muito saber. Saber de quê? Das próprias leis? Do que fizeram com a lei de Deus que se perdeu? Já não eram mais genuínos, não eram puros, não eram pacíficos. A sabedoria e a inteligência do céu, segundo Tiago, é, antes de tudo, pacífica, pura. Como aplicar isso às suas relações? Como se dar conta de que há pureza em suas relações? Eu nem sei se nós ainda damos valor a ser puro, a ser simples, puro, puro mesmo, como diz a palavra. Falar de pureza, pureza sexual, pureza mental, pureza espiritual, ser puro, ser simples, ser amigável, ser pacífico, ser gentil, pureza nas palavras, pureza nos sentimentos, pureza nas emoções. Quantas vezes nós estamos buscando arroubos de emoções, quantas vezes estamos buscando ir além daquilo que é puro e vamos em terrenos que, como digo muitas vezes, terreno encantado de Satanás, uma expressão que eu aprendi lendo textos de Ellen White, falando de pisarmos em terrenos encantados de Satanás. E eu ainda vou trazer aqui o tema imoralidade sexual para nós falarmos a respeito, porque acho importante, urgente, mas me lembro disso por ter trazido a palavra ou o conceito, muito que brevemente, pureza, encontrado aqui no texto de Tiago. Mas vou falar também que Tiago fala que onde há inveja e rivalidade, aí há confusão.
E por falar em confusão, eu me atenho, neste momento, aos casais que vivem em tensão, confusão. Não há paz, não há gentileza, não há afeto, não há respeito. Há confusão. Confusão para criar os filhos, confusão para lidar com os demais membros da família, confusão para decidir onde morar, quando ir, quando voltar, quando ficar. Tudo é motivo de confusão. Não se entendem. De onde vem esse espírito? Vem Tiago e nos faz saber: cuidado. Esse movimento é terreno, é carnal, e ele diz mais: é demoníaco. E aqui é um ponto que eu também devo levantar. É preciso saber que quando há uma cultura de violência em casa, quando há uma cultura de inapropriada atitude em relação ao outro, desrespeito, falta de amor, falta de entendimento, quando há sempre um espírito de grita, de rivalidade, de briga, é preciso saber que o Espírito de Deus fica procurando um coração onde possa atuar e, se não encontra, o que faz? Os anjos de Deus se afastam. Os anjos de Deus, quando não são bem recebidos, não são acolhidos, o que fazem? Claro, permanecem de alguma maneira, porque o Senhor não entrega o controle assim da vida dos seus filhos, mas quando há muita confusão, quando há muita rivalidade, muita briga, olha o que o apóstolo está dizendo. Tiago está dizendo que essa é uma espécie que dá lugar a demônios. Cuidado com a experiência de rivalidade, brigas, invejas, discórdias. Cuidado com as brigas constantes. Isso é atrair demônios para dentro da sua casa. Cuidado para não abrir portas para a impureza. Cuidado para não deixar que Satanás pense que a sua casa é um puxadinho do inferno. Cuidado para não deixar que Satanás imagine que é bem-vindo em sua casa. Pense bem. Seja você um agente de verdadeira sabedoria dentro da sua casa, e eu tenho insistido essa semana em falar sobre este assunto, porque à medida que eu vou lendo a palavra, ela vai se revelando ainda mais clara a respeito daquilo que nós devamos buscar. Tenha sabedoria, inteligência, mas não sabedoria terrena, inteligência terrena, mas aquela do alto. Aquela que não é demoníaca, mas santa, purificadora, transformadora, agente de paz e de justiça. Essa palavra é tão profunda, tão profunda. Onde há confusão, há toda espécie de coisas ruins. Ela é animal, terrena, animal, demoníaca. Quantas vezes somos tidos como irracionais mesmo? Há uma irracionalidade absurda. O que pode ser mais irracional do que deixar uma família em busca de um tal de ser feliz, sem se dar conta de que deixa filhos para trás, candidatos a muita infelicidade na vida, porque as pessoas que disseram amá-lo não se importaram e deixaram-nos e foram buscar suas próprias alegrias. O que dizer se não é animal um que levanta a mão para o outro, que espanca, que empurra, que xinga? O que dizer se não é animal alguém que pisa no pescoço do outro, que mata? O que dizer se não é de uma natureza absolutamente animalesca? Ofender, ferir, magoar, fazer questão de usar palavras ferinas até que penetre no fundo da alma do outro e o faça sangrar. O que dizer se não a nossa violência será alguma coisa mais que animal? Sendo que eu nem quero ofender os animais, porque eles não sei se são dessa natureza simplesmente de matar por matar.
Muitas vezes é do seu instinto, da sua natureza, por querer alimento, por querer sobreviver. É assim de se perceber, ainda que seja do pecado ter feito o que fez, mas não era no princípio, quando Deus criou e nos pôs a viver. Não havia esse instinto de matar, de destruir e de roubar do outro. Quem ele é em sua dignidade, em sua pureza, em seu valor. Olha o que estamos vendo esses dias, olha o que está acontecendo já há muito tempo, mas que agora parece que cada vez mais televisionado, comunicado, dito aos quatro cantos. Homens que matam outros, que pisam no seu pescoço e imaginam que parece que ele não tem vida a que possa ser posta fim. Negros que são mortos, mulheres que são mortas, crianças que são abusadas, violência de toda ordem. Viram, na semana passada, uma mãe, sem causa aparente, sem que se saiba motivos, matou seu próprio filho, um menino de 11 anos. Não tinha a ver com a cor da pele, eram brancos. Portanto, a maldade animalesca, demoníaca, nos humanos, nos brancos em relação aos negros, nos brancos em relação aos próprios brancos, nos pais com os próprios filhos, os religiosos contra os próprios religiosos, não se dando conta de que a religião de Jesus era bem diferente. Nem nós nos percebemos, nem racistas, nem brutos, nem cruéis, nem violentos, animalescos, demoníacos, não nos percebemos. Talvez os outros, nós não, individualmente não. A violência lá fora, há brigas lá fora, há desrespeito lá fora, eu posso ver pelo jornal, mas a gente não para ver dentro de casa se temos isso em casa, enquanto terreno, animal e demoníaco, lugar de intrigas, de brigas, de rivalidades e de toda espécie de confusão. Meu Deus, onde vamos parar? O que temos feito com a graça de Cristo, com Cristo morto na cruz e ressuscitado, para nos ensinar, para nos dizer que o pecado mata, ele é imundo, ele é nojento, ele é imoral. Ele feriu o próprio Cristo, o inocente. E nós talvez continuemos ferindo, não é? Talvez não, é fato. Continuamos ferindo e crucificando Jesus todo dia. No não perdão, na não atenção, na não misericórdia, no não cuidado, na não presença, no não reconhecimento de que não é o outro principalmente, pode ser eu. Pode ser eu quem esteja permitindo que essa situação se prolongue, pode ser eu quem esteja permitindo que isso não se resolva, pode ser eu que não esteja sendo inteligente e sábio. Isso não é para culpar, isso não é para culpar ninguém, é para simplesmente chamar a autorresponsabilidade. É seu dever pensar também sobre como tem sido o agente nisso tudo, a começar por você. Que diferença faz? Tem nutrido ódios, brigas, intrigas dentro de casa? Por que não levanta a bandeira branca dizendo: chega, a partir de hoje é dialogar, falar, explicar, eu vou te abençoar. Experimenta abençoar. Experimenta usar de inteligência e sabedoria do alto. Essa que Tiago diz que ela é pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênçãos por herança. Hoje eu quero fazer um desafio para você. E um desafio a começar por mim. Se hoje te disserem palavras de desagrado, se hoje te machucarem, te ofenderem, se hoje forem cruéis, e usando as palavras de Tiago,
se forem animais, terrenos e demoníacos com você, agora se utiliza das palavras de Pedro, que foram estas últimas que eu li. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. Veja o que ele diz. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar. Se não temos, não temos. E de fato, não temos, não pensamos da mesma forma. Mas era um desejo de Pedro que, ao menos os cristãos daquela comunidade, aprendessem do mesmo Cristo, bebessem da mesma fonte, ouvissem da palavra, a mesma palavra do Senhor, que fossem instruídos pelo mesmo Espírito, a um só Espírito. Então ele queria que finalmente todos tivessem o mesmo modo de pensar a respeito da graça, da paz e do amor de Deus, que sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Pedro está falando da mesma espécie de inteligência e sabedoria que Tiago falou. É pelo mesmo Espírito que ele diz a mesma coisa. Misericordiosos, humildes. Tenha misericórdia do seu marido, tenha misericórdia da sua mulher. Tenha misericórdia. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, e ele vem dizer a seguir, pelo contrário, responda com palavras de bênçãos. E se hoje ferirem? E se hoje o espírito terreno, animal e demoníaco se manifestar sobre a tua vida? Pega a palavra de Pedro, vai. Guarda a palavra de Pedro e medita sobre ela. Ele diz, respondam com palavras de bênção. Olhe para o seu marido e o abençoa. Quando ele te criticar, quando ele gritar, quando ele falar alguma coisa que te fere, machuca profundamente, quando ele for agressivo, violento, o abençoa. Eu não estou dizendo a respeito de uma situação em que seja violência, pancada, gritaria, daquela que tantas vezes eu já falei e que não sou favorável nunca a que você se submeta a esse tipo de situação animalesca, demoníaca e terrena. Mas estou dizendo a você que pense na possibilidade de também responder com palavras de bênção. Por favor, eu não estou dizendo para você abençoar o seu marido quando ele estiver te espancando. Eu não estou dizendo para você abençoar a sua mulher quando ela estiver te traindo. Eu não estou dizendo que nós devamos nos desprestigiar numa relação e nos submeter como simplesmente fôssemos mártires numa situação. Mas você sabe que muitas das intrigas, das brigas e das confusões é destas que eu estou falando hoje. Já temos tratado disso em muitos outros encontros e você sabe, eu não sou favorável a que se submeta à violência sem que tenha postura também coerente, inteligente e sábia de proteger a própria vida, de se guardar, de guardar-se de adoecer mental e fisicamente. Muitas vezes até a própria fé ser abalada, de se ver como objeto, uma coisa, sendo tomada, a que se faça dela o que quiser, como se não tivesse vida em si mesmo, autorresponsabilidade e cuidado debaixo da graça de Deus. Mas eu estou dizendo hoje aos casais que vivem em intrigas, brigas dentro de casa, aquelas brigas de palavra, aquelas acusações, aquelas intrigas que desgastam muitas vezes e que têm casamentos desfeitos justamente porque não seguraram a palavra. E não é justamente Tiago quem diz cuidado com a própria língua. Ela é muito pequena, mas ela pode pôr tudo a perder. Hoje é o cuidado com a língua. Hoje é o cuidado com o que diz, com as palavras, como revida. Hoje é levar em consideração o que está sendo dito na palavra. Olha o que mais, volto agora para Tiago, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é ter sabedoria e inteligência do alto, saber discernir uma coisa da outra. É assim. É assim. Bom, experimenta abençoar. Experimenta abençoar. Para que, por favor, ao menos eu e vocês venhamos a nos dar conta de que se fizermos diferente,
Se pagarmos mal com mal, se a confusão se instalar dentro de casa, eu volto a dizer, se a briga desconstrói essas relações, se os filhos testemunham seus pais em tão grande confusão, gritos, batidas, objetos que voam pelo ar, dias e dias sem se falar, não se comunicam, não interagem, não participam. Nesse tempo de agora, quando há uma maior convivência, uma hiperconvivência por causa deste momento de muito pesar que temos vivido, quanta impaciência, quantas descobertas de que não temos paciência com a presença do outro, os filhos estão assistindo tudo. Quantos, sobrecarregados, cansados, preocupados, estressados, descontam uns nos outros porque também não encontra ombro, não encontra apoio? Você já parou para pensar que nesses dias as mulheres estão muito mais sobrecarregadas? Claro que há homens participando, ajudando, mas ainda sobra muito para a mulher. Mulheres cansadas, estressadas, estão mal-humoradas, irrequietas, insatisfeitas, tristes, mal compreendidas, trabalham fora, trabalham dentro de casa, trabalham muito dobrado. Você não conhece uma mulher que não trabalhe, não é? Não existe mulher que não trabalha. Porque toda mulher trabalha, ainda que ela não seja remunerada. É diferente, mas toda mulher trabalha. Trabalha fora, trabalha dentro de casa, trabalha dobrado. Homens que estão cansados, também cansados, estão pesados, estão preocupados, estão tristes. Quantos homens estão querendo trazer o pão para casa para os filhos e não têm nem onde buscar? Quantos homens estão cansados, estão também humilhados, perderam empregos, estão doentes, também emocionalmente e estão perturbados? Quanta violência, quanta dor, quanta doença, quanta maldade, quanta coisa para administrar. Quantos vícios, quanto sofrimento, quanto pecado, quanta destruição, como o mundo vai mal. E nós não podemos dar muito jeito no mundo, o que nós vamos fazer? Nós nem sabemos votar, não temos quem escolher. Não é nem não saber votar, é também muitas vezes não ter mesmo a quem escolher. Quem vai ser? Mas não mudar lá, ainda encontramos nossas justificativas, mas não mudar dentro de casa, não ter compaixão, misericórdia. Olhe para os filhos, presta atenção neles, veja como eles estão. Estão meio que largados, basta dar-lhes um celular na mão, basta dar-lhes uma internet, basta deixá-los no quarto, põe-lhes um videogame. Quem se importa que eles estejam com o comportamento mudado, alterado? Vai dizer apenas que é rebelde, mal educado, mas não presta atenção que é uma criança e é um menino, uma menina que está pedindo ajuda, socorro, porque nem lhes deram atenção. Eles têm roupa, têm casa, têm alguma coisa, mas, e eu nem estou falando daqueles que não têm nada e que por outros motivos têm suas tristezas, até porque aqueles não estão aqui nos ouvindo agora. Eles não têm celular, internet, banda larga, veem o que aparecem nas notícias. Para se fazer o Enem ou para mesmo estudar. As escolas estão fechadas, vamos estudar. Estudar como? Usando o computador. Grande parte da população brasileira nos arredores do Brasil, nos rincões, nas cidades mais pobres, nas famílias mais pobres, não se tem computador. Outro dia eu vi de uma família onde o menino dizia, ele estudando, como faria isso? Se só tinha na casa um celular, o celular do pai, era um celular muito simples, não tinha. Mas nós estamos muito numa bolha, muito envolvidos com o nosso eu, nossas brigas, nossas intrigas e queremos mudanças lá fora, mudanças na educação, sejamos educados pelo menos aqui dentro de casa. Se está ao nosso alcance perceber que educação faz a diferença, façamos aqui dentro de casa. Se nós reclamamos de falta de gentileza, de falta de paz, de pacificação, se nós reclamamos de racismo, de vícios, maldades, violência de toda espécie, por que nós não conseguimos, ao menos dentro de casa, ser agente de transformação? Só por Deus, por sua misericórdia. E se nós nos quebrarmos e pedirmos a Ele que tenha piedade de nós, que o Espírito Santo nos alcance, que o Espírito Santo nos faça
mais parecidos com Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito de Deus te visite, que haja paz dos céus na sua casa, que haja sabedoria do alto, inteligência do alto e não terrena. Volto a dizer, não deixe Satanás pensar que a sua casa é um puxadinho do inferno. Não deixe Satanás pensar que tem o direito de entrar na tua casa e ali instalar as suas garras, enfiar as garras dele dentro da sua casa. Não deixe que ele pense que a sua casa é um lugar onde ele é bem-vindo. É Tiago quem nos está avisando. Onde há confusão, intrigas, rivalidades, falta de inteligência, falta de sabedoria, então é terreno animalesco e demoníaco. Esteja repreendido em nome de Jesus. O nome de Jesus poderoso, o nome de Jesus está acima de tudo e de todos. O nome de Jesus que fecha as portas do inferno e faz com que prevaleça dentro da nossa casa o seu nome santo e o seu poder, sua graça e sua luz em lugar das trevas. Bendito seja o nome de Deus, que nos oferece hoje tão grande graça, tão grande misericórdia e nos convida a sermos quem abençoa. Abençoa, diga palavras de bênção. Diga palavras de bênção sobre seus filhos, diga palavras de bênção sobre o seu cônjuge, diga palavras de bênção. Abençoa, abençoa, no nome de Jesus, para que o Senhor prevaleça, o céu se manifeste, a graça do Senhor te alcance, para que haja paz, antes que o mal te destrua. Para que haja vida, para que haja bênção, para que haja saúde, para que haja louvor, para que haja o Espírito de Cristo reinando na sua casa. Bendito seja o nome santo do Senhor. A Ele toda honra e toda glória, a Ele toda honra e toda glória pelo convite que nos faz a andarmos nas pegadas de Jesus Cristo, a andarmos segundo o Senhor, ainda que enfrentamos provações, dificuldades, ainda que enfrentamos um mundo que jaz no maligno, mas em nós está o benigno, bendito nome do Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua graça sobre nós. Manifesta, Senhor, a Tua graça, o Teu Espírito, a Tua santidade, a Tua paz. Salva as famílias, salva os casais, salva os filhos, salva-nos do mal. Salva, Senhor, salva os homens, salva as mulheres, salva teus filhos, teu povo, tua igreja. Salva, Senhor, os que estão perdidos lá fora e os que estão perdidos dentro de casa e dentro da igreja. Salva todos, Senhor, salva todos aqueles a quem o teu nome possa ser aceito como único, a quem a tua palavra for entregue e pregada, que haja pelo Espírito mover a que faça os convencidos de que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Traz paz, Senhor dos céus, para dentro da nossa casa. Traz paz para os nossos filhos. Traz entendimento, inteligência e sabedoria dos altos céus. Traz paz, meu Deus. Traz luz. Vem o Senhor mesmo e habita conosco. Em Cristo. Amém. Deus abençoe a vocês. A partir de hoje, eu não vou deixar as lives salvas aqui no meu feed. Eu vou salvar e levar lá para o YouTube, para que seja mais fácil até de você compartilhar, de você ouvir outras vezes e de, então, se utilizar de qualquer outra maneira para abençoar outras vidas. Então, aqui é o nosso encontro presencial de toda manhã. Obrigada pelo seu carinho, sua presença. Vejo vocês aqui comentando, glorificando a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tenho vivido e recebido muitas experiências lindas dos nossos encontros e que o Senhor permaneça nos trazendo aqui a cada manhã para o nosso encontro, com um pão quentinho da palavra, a palavra que é bendita para mim e para você. Deus os abençoe, a paz de Cristo na sua vida. Tchau e até amanhã. Vai lá no meu canal, hein? No Darleide Alves Oficial. Darleide Alves Oficial. Essa mensagem vai ficar lá, tá certo? E você sabe que eu tenho feito essas mensagens também usando... Ai, cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Falando para vocês, sempre a partir do que eu escrevi aqui no livro Um Amor Sem Fim.
e que eu escrevi realmente com muito amor para ajudar os casais e as famílias. Fica a dica para você. E aí você pode encontrar no site darlidealves.com. darlidealves.com é facinho, você vai lá e encontra. Eu tenho também o outro livro, né, que é o Amor e Cura, que você já conhece. Amor e Cura. Esse aqui, inclusive, já tenho até que fazer outra edição, já se vão lá, sei lá quantos mil livros, sei lá, 50, 60 mil livros desse, não lembro. Mas tem em audiobook esse aqui, ó, audiobook. E você pode pedir mais informações, anota aí, 12 9 8165 6750 e a gente indica melhor os caminhos para você, tá bom? Leia a palavra e busque na palavra do Senhor sempre. Ela não tem para ninguém, mas eu gosto de comunicar também usando a palavra, porque muitas vezes se torna mais acessível a minha linguagem a quem ainda não tem familiaridade em se aprofundar em temas que são muito caros para a nossa vida, em relação à fé, e isso para mim é uma questão de missão, comunicar a esperança em Cristo Jesus. Beijo grande para vocês, Deus os abençoe, tenham um bom dia.